Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à lição número 43 do livro Um Curso em Milagres. Espero que todos estejam preparados para mais uma lição. E hoje a lição número 43, ela diz que Deus é minha fonte. Eu não posso ver a parte de Deus. E a primeira frase que ele diz aqui é que a percepção não é um atributo de Deus. Então, hoje, nessa lição, nós vamos trabalhar em cima da percepção. E se a percepção não é um atributo de Deus, ela é um atributo do ego. Então, na nossa natureza humana, nessa experiência, neste lugar de matéria, nós precisamos da percepção. Ela é a nossa ferramenta de sobrevivência. Então, nós usamos os nossos sentidos, o ver, o ouvir, o sentir, para perceber. Perceber desde um perigo até uma fome. Então, tudo nós precisamos usar a percepção. Então, ela é a nossa ferramenta de sobrevivência aqui, mas ela não é um atributo de Deus. Por quê? Deus, ele é puro amor incondicional. Então, essa energia primordial, essa inteligência divina, essa consciência universal, ele não precisa da percepção, porque ele já é tudo. Ele já é tudo. Então, nós, sim, que estamos aqui, vivendo essa experiência, passando por essa expiação, que é corrigindo o erro, nós precisamos da percepção. Como é que eu vou diferenciar o certo do errado se eu não tenho a percepção? Por isso que aqui nessa realidade, nessa experiência, nós temos as leis universais, como a lei da polaridade, por exemplo, ou a lei da causa e efeito e a lei do ritmo. Essas três leis, elas nos colocam diante de situações que nós precisamos usar a percepção, nós precisamos perceber. Então, a lei da causa e efeito, por exemplo, eu tenho lá uma causa, que é aquilo que gerou uma consequência, e eu preciso perceber a causa e perceber a consequência, para que eu possa fazer a correção. A mesma coisa é a lei da polaridade, que a gente também pode chamar de dualidade. Então, aqui nessa existência, eu tenho luz e sombra, polaridade. E eu preciso ter a ferramenta da percepção para distinguir entre o que é luz e o que é sombra. Se eu não tiver isso, como é que eu vou fazer a correção? Porque o nosso trabalho aqui, a nossa missão aqui nessa existência é corrigir o erro, como nós já falamos em algumas lições passadas, que é a expiação é o processo de fazer a correção do erro. Ou seja, aí, usando de novo a percepção, perceber que nós não somos limitados, que nós não somos este ego, que a gente se olha no espelho e se identifica apenas com ele, que nós não somos este corpo, mas que muitas vezes nós só nos identificamos com ele. Então, é a percepção que vai nos dar esse entendimento. Então, olha só como a percepção, os nossos sentidos, eles são tão importantes para a gente neste processo de evolução. E aí é para tudo na nossa vida. Para todas as áreas da nossa vida, nós temos que utilizar essa ferramenta para fazer as correções que são necessárias aí para a nossa vida. E aqui ele diz, no trechinho da leitura, a percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe, mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um papel, tem um propósito poderoso.
A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa o seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Tu não podes ver a parte de Deus, porque não podes ser a parte de Deus. Então, aqui no finalzinho, ele nos lembra que a nossa consciência, ela está conectada à consciência de Deus. Então, nós, como espíritos, nós somos um com Deus. E essa percepção aqui, a forma como nós vamos trabalhar com ela é perceber que sozinhos nós somos limitados. Então, nós temos uma crença que nós estamos sozinhos, separados de Deus. E essa crença que nós estamos separados de Deus nos coloca numa posição muito limitada. Muitas vezes a gente até se coloca numa posição de vítima mesmo. Quantas pessoas não se sentem vítimas de Deus, né? Existem pessoas que dizem assim, porque foi da vontade de Deus. Seja uma doença ou uma tragédia que aconteceu na vida dela, ela diz, foi da vontade de Deus. Se nós estivéssemos usando a nossa percepção de forma correta, uma pessoa jamais diria que algo de ruim aconteceu na vida dela porque foi da vontade de Deus. Deus, este Pai, essa consciência que também está em nós, ele só quer o nosso bem. Ele só quer o nosso bem. Por isso que ele nos deu esse Espírito Santo como guia. E aí a gente pode chamar o Espírito Santo de eu superior também. São a mesma pessoa. É uma parte de nós que tem todo o conhecimento. E aqui na lição ele diz que o Espírito Santo, ele é o representante do conhecimento de Deus. Então, usar a percepção para dar sentido a essas coisas. Então, a lição, ela nos chama a reconhecer que nós somos um com Deus e que não podemos agir de forma contrária. E o resultado de agir de forma contrária é só olhar para fora. É só olhar para fora que o resultado de agir de forma contrária a esse conhecimento do Espírito está visível em todos os lugares fora da gente. Então, muitas vezes, e eu já fiz isso muito, né? Muito, mas muito. E todo mundo faz isso. Às vezes você passa por uma situação na sua vida, ou você quer fazer uma escolha, ou você tem uma decisão muito importante para fazer. E você vai buscar a opinião das amigas, dos amigos, às vezes até da mãe, às vezes até do pai, e não se lembra de pedir a opinião ou de pedir uma orientação para o espírito, né? Eu já fiz muito isso, muito. Eu passei anos da minha vida sem, eu não sei anos, mas olha, algum bom tempo sem sequer fazer uma oração na minha vida. Que era uma época que eu estava me sentindo abandonada por Deus, né? Aconteceu tanta coisa na minha vida que eu já não acreditava muito nesse Deus e eu não lembrava sequer de pedir alguma orientação. E a gente faz isso, né? Às vezes a gente vai buscar a ajuda lá fora e esquece de buscar a ajuda dentro, sendo que o nosso guia está dentro. E se a gente olha para fora, e a gente fala muito, né? Lá fora é só o reflexo. Então, as pessoas que estão lá fora também, de alguma forma, elas são parte de nós. Elas estão sintonizadas com a nossa frequência. A gente atrai pessoas que estão sintonizadas com a nossa frequência.
Então, de repente, se eu estou passando por uma tribulação na minha vida, talvez aquela pessoa não seja a pessoa melhor para ser consultada diante disso. Então, se eu consulto primeiro o meu espírito, que é o meu guia, ele muito provavelmente vai colocar a pessoa certa para me dar essa resposta. Entende? Não é que as pessoas elas não são necessárias, elas são necessárias, mas eu posso usar o meu conhecimento interior para pedir orientação para que a pessoa certa venha com a resposta. Olha a diferença. São pequenos detalhes que, se nós percebêssemos no dia a dia, nós evitaríamos muita confusão e muito sofrimento na nossa vida. Então, quando eu li essa lição pela primeira vez, eu me lembrei de muitas situações na minha vida que eu recorri ao externo, buscando a resposta lá fora, e eu tive tanto transtorno, e de repente, num dia, buscando uma resposta interna, a resposta veio assim, com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. E aí eu pensei, eu quebrei tanto a cara para chegar nesse entendimento. E aí é a percepção que nos mostra isso. Então, quando você faz uma análise na sua vida, você vai perceber muitas situações onde você perdeu tempo, perdeu, de repente, até a paciência, porque você não usou da percepção para interpretar a situação, para interpretar o problema que estava acontecendo. E por não usar ela de forma correta, você acabou tendo muito mais transtornos na sua vida. Então, aqui é perceber que a nossa visão real, ela vem através do compartilhar do conhecimento do espírito. Então, nós vamos à busca dessa visão real através do conhecimento que é disponibilizado na nossa vida através do espírito. E uma das coisas que nós precisamos perceber, usar a percepção, é para entender que a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa saúde, o nosso bem-estar, as nossas realizações, e aí prosperidade, abundância, relacionamento, trabalho, ou seja, o bem-estar de toda a nossa vida, de todas as áreas da nossa vida, estão condicionados a como eu vou perceber o significado real de cada uma dessas coisas na minha vida. E olha só que interessante, para isso eu preciso me conhecer além daquilo que eu acho que eu sou. De novo, voltando, a gente sempre se identifica com o ego, mas nós não somos o ego. Então aqui é usar a percepção para se identificar com a natureza real de quem somos, o espírito. E para isso é preciso fazer uma faxina na nossa mente. A gente não consegue chegar nesse entendimento de viver a partir do espírito enquanto nós temos dentro da nossa mente bagunça, sabe? Desorganização. E o que é essas bagunças? As crenças. Se eu acredito que eu sou o ego, como eu posso me identificar com o espírito? Como eu posso permitir que o espírito vai me guiar? Se eu apenas me identifico com a minha personalidade humana, se eu acredito que eu existo apenas aqui e depois acabou. Então, são essas situações que a gente precisa trazer para o dia e para analisar, para meditar nelas mesmo, meditar nelas e começar a trabalhar no que eu preciso limpar para chegar neste lugar.
E aí uma das coisas que ele coloca aqui é a questão do perdão, né? Que quando é pelo perdão do seu irmão que você perdoa a si mesmo. Então, o perdão, ela é uma das condições para que você se aproxime desse ser real que você é. Por quê? Assim como a natureza de Deus, que é apenas amor incondicional, a nossa natureza também é essa. A nossa natureza espiritual também é essa. E enquanto dentro da minha mente, lá no quartinho de bagunça da minha mente, tiver raiva, ódio, julgamento, preconceito, enquanto eu tiver esse tipo de sentimento que é contrário ao meu espírito, eu não consigo me aproximar deste lugar dentro de mim. Então eu vou usar a percepção aqui para fazer essa faxina mental. Entende? Então eu vou consultar a minha mente e aí eu posso, né? Você pode até fazer uma lista, sabe? Pega uma lista e faz essa faxina na sua mente, primeiro identificando o que você precisa liberar. Eu tenho raiva para liberar? Coloca na listinha. Ah, eu tenho perdão, né? Que eu fiz alguma coisa ou me fizeram alguma coisa 15 anos atrás e eu ainda não liberei até agora. Coloca na lista. Quais são as coisas que você sabe que é contrária à natureza do espírito? E é muito simples a gente perceber o que é contrário à natureza do espírito. Então, é identificar essas coisas que nós temos na nossa mente, fazer a liberação para que a gente possa esvaziar a mente. Ou seja, eu estou tirando lixo, lixo lá do meu quartinho, lá da minha mente, estou tirando tudo que não me serve mais, né? Imagina que esse lugar da sua mente é o porão da sua casa ou é o quartinho da bagunça. Tem um monte de coisa lá que você não precisa usar mais. Porque uma vez que esse espaço estiver liberado, você vai dar lugar ao Espírito Santo para usar do conhecimento dele para guiar a sua vida. Entende? É simples, né? Às vezes a gente acha que é algo, né, muito difícil, mas não é difícil, porque a gente sabe como que a gente pode usar isso no dia a dia. A gente sabe como fazer isso. A questão é que muitas vezes ou a gente não acredita que é capaz de fazer essa limpeza, porque nós crescemos com esse condicionamento de julgar o outro, de ficar com raiva, né, de brigar, de discutir, de acusar, de atacar, de fazer diferença. Nós crescemos com esse hábito, com esse comportamento, e ele está muito enraizado na nossa mente. Só que aqui, o objetivo aqui, que é se aproximar do espírito, se aproximar da consciência unida a Deus e trabalhar a nossa vida a partir dela, esse processo, ele é importante, ele é necessário, ele é necessário. Então, esse é o desafio da lição de hoje. E aqui ele pede para fazer algumas práticas que você pode fazer pelo menos 3 vezes durante o dia, de 5 minutos. Então, uma prática de manhã, no meio do dia, à noite, onde você vai apenas repetir as frases. Então, ele dá alguns exemplos aqui de frase que diz o seguinte: Deus é minha fonte. Eu posso ver, e aí você vai usar dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, as coisas e também pessoas para a prática, que é Deus é minha fonte. Eu não posso ver esta porta, esta janela, a parte dele. Então, se Deus é a minha fonte e eu sou um com Deus, eu tenho que olhar para tudo e ver como se eu estivesse vendo a partir de Deus.
como se os meus olhos fossem os olhos de Deus. Entende? É como você chamar o Espírito e dizer: olha, enxergue através de mim. Entende? Então, olhe através de mim. Que eu não veja, que eu não enxergue com esses olhos físicos, controlado por uma mente limitada, mas que eu possa ver com os olhos do Espírito, que enxerga de forma ilimitada. E enxergar de forma ilimitada é ver realmente o que aquilo significa, sem nenhum tipo de julgamento. E aí tem outras frases também que você pode usar, como: eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo o mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos, que são como os de Deus. Ou: Deus é minha fonte. Eu não posso te ver a parte dele. Então, se você olha para uma pessoa, você pode mentalizar ou mesmo dizer: Deus é a minha fonte. Então, eu não posso ver aquela pessoa a parte de Deus. Então, o nosso objetivo aqui hoje é experimentar a sensação de ver tudo a partir dos olhos de Deus. E para isso nós vamos chamar o nosso espírito, ter a intenção de ver através do espírito, do nosso guia, né? Do nosso guia. Bom, a lição ela é um pouquinho comprida, sim, mas ela é uma lição que eu achei bem legal fazer. Porque a gente, e eu acho que eu já falei, nós não estamos acostumados a perceber a nossa percepção. E teve um dia que eu saí, né, fui andar, fui aqui perto no mercado, que é um mercado grande até, e eu comecei a perceber como que eu percebia as pessoas. Então eu fiquei um tempo andando pelo mercado, olhando para as coisas, olhando para as pessoas, me percebendo como eu percebia, como eu usava a minha percepção. E aí, gente, eu percebi que eu julgava muito. Cada pessoa que eu olhava, eu emitia um pensamento de julgamento. E eu nunca tinha percebido aquilo. Entende? Eu nunca tinha percebido. Então, o mercado tinha bastante gente, pessoas de todo tipo, e eu andando, eu percebendo como eu percebia. E eu percebia julgamento em tudo. Cada vez que eu olhava uma pessoa, eu emitia um pensamento, que era um pensamento de julgamento. Então, imagina se o espírito, se a nossa sabedoria interna, ele faz isso? Claro que não. Não, porque ele é por amor incondicional. Ele só enxerga amor. Então não importa quem ele esteja vendo ou o que ele esteja vendo, ele só enxerga amor. Entende? Então, a partir do momento que eu estou andando no supermercado e vendo cada pessoa e emitindo um pensamento de julgamento sobre aquela pessoa, eu estou totalmente sobre a mente do ego. Olha, uma mentezinha pequenininha que é a mente do nosso ego, mas ela é poderosa. Por quê? Porque é ela que está criando. Cada julgamento que eu estava fazendo ali, naquele momento que eu estava percebendo como eu me comportava, eu estava criando uma ideia na minha mente sobre uma pessoa, que nada mais é. Quem era aquela pessoa? Se não também parte da consciência de Deus, assim como eu. Entende? Então, a lição de hoje, ela chama a nossa atenção para isso. Como que nós estamos percebendo as coisas? Nós estamos usando o propósito da percepção de forma correta ou não? Porque se o propósito dela aqui é nos trazer o olhar
para distinguir entre o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é a vontade de Deus, o que não é a vontade de Deus, e a gente está fazendo isso tudo errado, né? Então a gente precisa corrigir. Então esse é o recado de hoje: perceber e corrigir a nossa percepção, usá-la para o conhecimento, usá-la para compreender o certo e o errado. Certo e errado baseado nesse ensinamento aqui, que é chegar a viver a partir dessa consciência que não enxerga o julgamento, mas que enxerga o amor em tudo, porque é dessa forma que a gente consegue se transformar. Então, temos um longo caminho pela frente, né? Eu, depois dessa lição aí, que eu fiz esse exercício de perceber, eu falei, poxa vida, né? Poxa vida, né? Tem chão pela frente ainda. Mas o legal é que isso já nos traz um entendimento muito grande sobre o nosso papel aqui. Então, faz isso também, se você puder. Vai numa loja, num lugar que tenha bastante gente, num mercado, e começa a perceber como você percebe as coisas, tá bom? Então, fico por aqui e espero você amanhã com a próxima lição número 44. Um grande beijo.